Chega mais que a história de hoje tá muito Romeu e Julieta. É um romance muito improvável e não é que as famílias eram inimigas mortais, não. Eles simplesmente eram contra a união do casal. E tem uma outra diferença, o episódio não vai ter um final trágico como o da peça de Shakespeare. Escuta só, que vocês vão entender. Antes de começar, um recado aqui. Que tal aproveitar o Dia das Mães com um presente diferente? Nada de flor, bombom, perfume, roupa, sei lá, essas coisas que todo mundo sempre dá. Por que não dar para ela uma história aqui contada por mim? A história de vida dela roteirizada, editada de um jeito que nem ela vai acreditar que viveu tudo aquilo. É um presente diferentão, né? Fala aí. E essa história nem precisa ser de imigrante, não. É uma história para vocês guardarem, para ficar de recordação para os netos, bisnetos, tataranetos, para sempre. Escuta só esse feedback que a gente recebeu aqui. Menina, que repercussão maravilhosa. Eu liguei pra minha mãe no WhatsApp e a gente falamos Feliz Dia das Mães, e aí eu mandei o link pra ela. E aí ela sentou com o papai, ela e o papai vêm assistindo no computador e eu assistindo eles. Gente, deles darem de mão dada, de se olharem, de começarem a chorar, de rir. Ela falou que você é fantástica, como que você conseguiu fazer uma história de uma vida e fazer os highlights. Ela falou, agora tá eternizado a minha vida inteira, olha aqui. Bacana, né? Tem essa coisa também, não é só uma lembrança pra família, é um presentão pro Dia das Mães. E aí? Bora contar a história da tua mãe? Então, clica no link aqui na descrição do vídeo e já marca um horário comigo. E segura que lá vem história! Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Kelly. A Kelly é advogada e por quase 2 décadas ela trabalhou para o governo de Goiás. Ela trabalhou em diversas áreas lá dentro e amava o trabalho dela, mas tinha uma coisa. A Kelly não era concursada, e vocês sabem, né? Quem não é concursado fica aterrorizado toda a troca de governo. Porque quando um político toma posse, ele quer colocar o povo dele lá dentro e assim vai. Pois numa dessas mudanças, a Kelly foi mandada embora. Mas não foi mandada embora assim, olha, você vai ser desligada do cargo no próximo mês. Não teve essas palavras bonitas para dizer você está demitida, nada de eufemismo. Ela simplesmente chegou para trabalhar e o crachá não passou na catraca. Ela não foi nem comunicada, simplesmente barraram ela na portaria. Isso porque ela era chefe e fazia 17 anos que ela trabalhava lá. A Kelly perdeu o chão. Priscila, sabe aquelas cenas de filme que a pessoa sai com pertences numa caixa? Pois é, nem isso eu pude fazer. Eles não me deixaram entrar. A minha secretária trouxe minhas coisas na portaria pra mim. Então juntou essa coisa dela trabalhar lá por uma vida inteira, 17 anos é muita coisa, né? Com essa demissão violenta e ela ficou destruída. Sem norte, sem saber o que fazer. A Kelly é filha de político, o pai dela já foi prefeito e tal, e o avô dela é fazendeiro bem conhecido lá na região. Então assim, ela estava mal por causa da demissão, mas não estava desesperada por causa de dinheiro, não. Nessa época, a mãe da Kelly e um dos irmãos dela trabalhavam com importação. Por causa disso, eles sempre viajavam para os Estados Unidos. Numa dessas viagens, a Kelly resolveu ir junto. Eu queria sair um pouco daquela cidade. Eu tinha recebido um dinheiro das férias, aí aproveitei e pensei, vou ficar uns meses fora e depois eu volto. Bom, aí a Kelly partiu os Estados Unidos com a mãe. Mas chegando lá, já de cara ela falou para a mãe, vou ficar aqui. Ela não tinha a menor ideia de como as coisas funcionavam por lá, só resolveu que queria ficar e ia trabalhar com o que aparecesse. E o que apareceu? Faxina. Daí vocês pensam, o pai da Kelly lá no Brasil, o que o homem achou dessa ideia? Ficou pé da vida. Filha minha trabalhando de faxineira? Estudou tanto pra quê? Investimos uma fortuna em faculdade pra essa menina limpar privada de americano? O homem não gostou da ideia, não. Nem ele, nem o vô. Mas não gostou assim, a ponto de parar de conversar com a Kelly por causa disso. De cortar a relação total.
Bom, aí nos Estados Unidos, na Geórgia mais especificamente, a Kelly alugou um quarto na casa de umas brasileiras e conseguiu um trabalho de helper. Helper é assistente de faxina. Ela fez umas amizades e essas meninas começaram a botar pilha nela lá para ela conhecer alguém. A gente já conhece essa história aqui, né? Pois lá foi a Kelly para os aplicativos de namoro. Joga a tela para lá, joga para cá e eis que surge um médico egípcio. Aí rolou, né? Cara bacana, legal, ia até para a igreja com a Kelly, mas durou pouco. E por que durou pouco? Porque a Kelly, toda empolgada, depois de um mês saindo com o cara, publicou a foto dos dois nas redes sociais. Só que quando a amiga que dividia a casa com ela viu a foto, ela marcou nesse post uma outra amiga. E quem era essa outra amiga? Uma menina aí que também estava ficando com esse suposto médico egípcio. Pois o cara estava pegando duas. Quando ele não estava com a Kelly, ele falava que estava de plantão, mas na verdade ele era com a outra. Às vezes nem médico ele era. Plantão da picaretagem. Para quem mora nos Estados Unidos, tem páginas no Facebook. Gente, essa informação é muito curiosa. Tem páginas que chamam Are You Dating the Same Guy? Seria a gente tá saindo com o mesmo cara? Daí as meninas postam fotos do cara que elas estão ficando para ver se o cara tá ficando com outras. Mas, gente, e não é que descobre rapidinho? Esse grupo é por estado, cidade, coloca lá e descobre. Não sei, eu fiquei pensando aqui se tem isso em outro país, porque, não sei, no Brasil, será que tem? Porque é interessante, rola fazer, é um serviço assim de utilidade pública. Bom, daí não rolou e a Kelly já estava traumatizada com o jeito que saiu do trabalho do Brasil, agora estava desiludida com o médico safado que ela arrumou nos Estados Unidos. Não queria saber de homem nem pintado de ouro na frente dela. Até que as amigas botaram pilha nela de novo e como ela não queria mesmo, uma dessas amigas, a Lorena, criou um perfil no date do Facebook no nome da Kelly e saiu falando com geral. A Lorena conversava com eles como se fosse a Kelly. Aí um desses caras que ela estava conversando pareceu legal e ela foi lá falar com a Kelly. Ô, Kelly, arrumei um date pra você com um cara legal, olha só o perfil. Gatinho, divorciado, 2 filhos, ex-mormon. Kelly quis bater na amiga. Tá louca? Desde quando que eu vou querer um cara divorciado com 2 filhos e ex de que seita mesmo? Mormon? Aquele povo que faz ritual com sangue? Quero não. Não, gente, mormon ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias não é seita, e que eu saiba, não faz ritual com sangue, não. É porque a Kelly não tinha noção mesmo. Por falar nisso, a gente já contou uma história de mormon aqui. O episódio chama Sexo Só Depois do Casamento. Eu vou deixar na descrição aí, depois vocês ouvem lá, tá? Voltando aqui, a Kelly disse que não queria nada com esse cara, não até que olhou para as fotinhas dele ali no app e mudou de ideia. Sabe aquela coisa? Não tô fazendo nada. Foi lá no date que a Lorena tinha marcado. Foi encontrar com o ex-mormon, ou melhor, com o John. Eles se encontraram no restaurante italiano e conversa vai, conversa vem, ela falando português, ele espanhol. Quando eles viram, tinha 4 horas que eles estavam ali. 4 horas. Daí, nos dias seguintes, foram trocando mensagens, saíram de novo e dali uma semana era aniversário do John e ele convidou a Kelly para ir no restaurante com ele e com os filhos. A Kelly achou muito cedo. Conhecer os filhos dele? Nem beijei o homem, já vou conhecer os filhos. Pois é, tem dessa. Quem maratona aqui no podcast sabe que beijo de gringo nem sempre é no primeiro encontro. Já contei várias histórias assim aqui. Às vezes, nem no segundo, nem no terceiro encontro. Mas daí, conhecer os filhos sem ter beijado na boca era um pouco demais, né? A Kelly, no começo, não quis, mas depois acabou topando. Comprou até um bolinho surpresa para o John. Beleza, ela conheceu os meninos, um de 4 e outro de 9 e deu tudo certo, eles gostaram dela. Esse restaurante que eles foram tinha aquelas máquinas de jogos. Kelly tocou o terror no Mortal Kombat, nas corridas de moto, os meninos piraram o cabeção com a mulher. Foi amor à primeira vista, tanto dela com os meninos, quanto dos meninos com ela. Aí nesse dia mesmo rolou um pedido de namoro e um beijo, claro.
Tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas como eu disse lá no começo, essa história é um romance com treta de família. E é aqui que a treta começa. 2 meses depois desse pedido de namoro, a Kelly e o John foram passar uns dias na cidade onde moravam os pais do John. A Kelly e o John moram na Geórgia e os pais dele na Flórida. Eles alugaram um quarto de hotel, porque tem dessas, né? Americano visita parente, mas não fica na casa. Ficam em hotel. Acho que é uma questão de privacidade, para não incomodar, não sei. Sei que é muito comum isso. Mas quando chegaram na casa da sogra, foi como se a Kelly tivesse entrado ali, sabe, de frente com Gabi. Vocês lembram desse programa, da Marília Gabriela? Pois é. Ela fazia umas perguntas assim, retas, diretas, meio provocativas e muitas vezes até invasivas. Pois foi exatamente isso que aconteceu com a Kelly. Colocaram lá a Kelly sentada numa cadeira e lá vem inquérito. Você estudou o quê? Fazia o quê no Brasil? E seus pais? Como chamam? Trabalham com o quê? São casados? Divorciados? E foi assim por 2 horas. A sogra, gente, sem exagero, ficou 2 horas enchendo a Kelly de perguntas. Eles perguntavam em inglês e o John traduzia para Kelly em portunhol. A Kelly depois descobriu que a mãe do John pensava que toda brasileira é vagabunda e só tá atrás de documento. Eu acredito que esse primeiro encontro com a família do John foi ódio à primeira vista. Ah, uma curiosidade aqui. O John tem um irmão gêmeo, mas esse irmão não se meteu no namoro deles, não. Aí beleza, eles voltaram para casa e um tempo depois, a Kelly sofreu um acidente no trabalho. Ela estava passando cera no chão, ela estava usando aquelas botinhas de PVC, aquele pano que parece papel. Pois é, como o chão estava liso por causa da cera, ela escorregou e caiu na escada. Foi batendo a coluna, degrau por degrau. Que dor! A Kelly teve que ir para o hospital e depois foi fazer tratamento com um quiroprata. Já falei aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Não existe saúde pública nos Estados Unidos. Ou você paga um plano de saúde, ou você paga uma fortuna para ser atendido. O John trabalha numa empresa de TI. Ele tem seguro por essa empresa e tentou incluir a Kelly lá como beneficiária do seguro dele. Mas negaram, disseram que namorada não pode, mas se ela fosse noiva, eles até poderiam incluir a Kelly. Aí o que o John fez? Pediu a Kelly em casamento. E mais, marcou o casamento para dali alguns meses. Isso, gente, era fim de maio e o casamento ia ser em julho. Só 3 meses. Rapidinho, né? A gente tá falando aqui de 2021. Um tempo depois, ela foi com o John e com os filhos dele para Disney. Só que antes de irem para Orlando, eles tiveram a brilhante ideia de dar uma passadinha na casa da sogra. Quem teve a ideia eu não sei, mas chegando lá, o bicho pegou. E por quê? Porque a sogra descobriu que o John estava noivo. O filho dela tinha conhecido, namorado e noivado com uma brasileira em, sei lá, menos de 4 meses. Aí o que a sogra fez? Sabatina outra vez? Só que agora a mulher foi ainda mais meticulosa. Ela perguntou por John por que a pressa em ficar noivo. E o John, gente, inocente, respondeu: eu amo a Kelly. E disse mais: eu preciso casar para colocar a Kelly no meu seguro. Eu preciso casar para colocar a Kelly no meu seguro. Aí a mulher surtou. Pediu até para ver o passaporte da Kelly. Ela queria ver o visto e viu que estava válido. A mulher só não sabia que a validade do visto era diferente do tempo que a Kelly podia ficar nos Estados Unidos. Porque assim, o visto é de 10 anos, normalmente, né? Só que só pode ficar no máximo 6 meses. E esses 6 meses já tinham passado. A Kelly estava sem status lá. Mas como a sogra não sabia desse detalhezinho, ela achou que estava tudo certo com o status de imigrante da Kelly. Mas ela fez tanta pergunta, mas tanta pergunta, tipo, quantas cabeças de gado tem na fazenda do seu avô? Tem dote nos Estados Unidos? Eu não estava sabendo. Para vocês terem uma noção, na casa dela, ainda tinha, na casa da sogra, né? Ainda tinha foto do John com a ex-mulher. Eu achei totalmente desnecessário. Sabe que o filho tá com outra e deixa a foto da ex, assim, em exposição? Não precisa, né?
Mas daí, gente, já vê que a sogra não queria saber da Kelly ali. Bom, depois de uns dias com a sogra, eles seguiram para Orlando. O plano era irem para Disney, certo? Pois lá foram eles. A ideia era ficar uma semana. Tava tudo muito lindo, muito divertido, até que aconteceu uma coisa muito estranha. A Kelly chegou a pensar que era coisa paranormal, coisa meio espiritual mesmo, saca só. Ela começou a passar mal e pediu para ir embora. Falou que estava cansada e começou a não falar coisa com coisa, umas frases assim, sem pé nem cabeça. Mas sei lá o que estava acontecendo com ela, foi piorando. Ela ajoelhou no meio da rua com uma carta de baralho Uno que tinha comprado na Disney numa mão e o passaporte na outra e começou a gritar para Deus qual era o destino dela. Surtada, total. Daí, no caminho de volta, a Kelly abriu a porta do carro em movimento. Gente, pensa no perigo. As crianças ali atrás, ela falou que viu a sogra ali dentro do carro e pirou. Ela me contou assim: Na hora eu pensei que era muita pressão pra minha cabeça. Eu tava muito cansada, trabalhando muito, com muita dor nas costas por causa da queda, correria dos parques de diversão. Eu não tava dormindo bem e tinha essa coisa do casamento marcado pra dali uns dias e mais a minha sogra dentro do carro, enfim. A Kelly achou que tinha surtado por causa da pressão que ela estava sentindo de estar acontecendo tanta coisa assim na vida dela de uma vez. Quando eles chegaram na Geórgia, o John queria ir direto para o hospital. Pensa, sem plano de saúde? Ah, tem essa. Não adiantou o noivado. O plano só aceitou adicionar a Kelly se ela casasse. Daí a sogra falou para não levar. Quem que vai pagar essa conta de hospital? Pensa na confusão. Leva ou não leva? O negócio foi tão feio que o pai da Kelly no Brasil interveio e mandou internar a filha. Isso já tinha 1 ano que eles não se falavam. A Kelly foi internada e recebeu um laudo de burnout e outro de esquizofrenia. Os médicos queriam mandar a Kelly para um manicômio, só que nisso o irmão da Kelly foi lá para ver o que estava acontecendo. Por fim, ele conseguiu pegar os records do hospital. Ele pegou todos os exames, avaliação, laudos, tudo o que tinha feito com ela e mandou para o Brasil. E olha só, no Brasil o diagnóstico foi completamente diferente. Para os médicos brasileiros, o que ela teve foi um coágulo no cérebro. E por que isso aconteceu? Porque ela tomou a vacina contra a Covid, sendo que ela tem trombofilia. E pelo que ela me explicou, quem tem trombofilia não podia tomar a vacina. Foi o que falaram para ela. Pois bem, aí com esse novo diagnóstico, ela largou a mão dos médicos dos Estados Unidos. Essa coisa aí de esquizofrenia, de burnout. Ela achou que o diagnóstico do Brasil fazia mais sentido e fez o tratamento a partir dele. Nada de manicômio. Até aqui a gente viu que os pais do John não gostam nadinha da Kelly. O pai até não dá muito palpite, é mais na dele, mas a mãe a gente nem precisa falar, né? Imagina como ficou depois de tudo que a Kelly aprontou. Mas a partir de agora o jogo vai se inverter. É a família da Kelly que não quer esse casamento. Quando o irmão da Kelly chegou no hospital, ele viu a confusão que estava lá e não gostou nadinha. Tinha até suspeita de violência doméstica. Peraí que eu vou explicar. No meio do surto da Kelly, ela passou a rejeitar o John. E daí desconfiaram que essa rejeição podia ser um sinal de que algo não estava bem. Não sei se foi só por causa disso, mas a polícia ficou ali com a pulga atrás da orelha. Não fez nada, mas contou pro irmão da Kelly. Aí esse irmão ligou pro pai no Brasil e disse que o namorado da irmã era um cara divorciado e pé rapado. Ele falou isso porque o John não estava querendo dar a entrada dela no hospital por causa do preço. E também porque os móveis da casa dele eram muito velhos. Nisso, a mãe da Kelly também chegou nos Estados Unidos, já com ordens do pai de levar a filha embora para o Brasil. Pensa, eu com quase 40 anos passando por isso. Minha mãe indo me buscar para levar embora para casa. Mas ela não foi não, bateu o pé e disse que ia ficar. Mas daí o pai acabou aceitando que ela ia ficar. Só que o namoro, nem o noivado e muito menos o casamento, isso ele não aceitou não. E olha a situação, a família do John não queria saber desse casamento porque achava que a Kelly era uma golpista e só queria o green card. E a família da Kelly também não queria esse casamento porque achavam que eles eram pobres e estavam interessados na herança dela. Não é meio Romeu e Julieta?
Mas o final não é trágico igual o deles, não. Vai ter um final difícil, mas não trágico. Bom, o casamento que estava marcado para julho, claro, não aconteceu, foi remarcado. Depois que saiu do hospital, a Kelly retomou aos poucos o trabalho de limpeza e foi o John que pagou as contas dela, comida, aluguel, até os médicos. A conta do hospital da internação ficou caríssima, $80 mil. Mas aí eles conseguiram negociar e caiu para 25 mil, o que continua sendo caríssimo, mas nesse caso foi a família da Kelly que pagou. Vida que segue e eles marcaram o casamento de novo. Quando estava chegando perto da data, deu pedra nos rins da Kelly e ela teve que operar. Eles já tinham entregado convites, programado todo o casamento, mas teve que cancelar. Isso já era a terceira, ou quarta, ou sei lá quantas vezes eles já tinham cancelado esse casamento. Mas isso, gente, já tinha, sei lá, anos que eles estavam noivos. Então, quer dizer, aquele casamento que ia sair às pressas por causa do plano de saúde virou um noivado de quase 2 anos. Mas os dois não desistiram, não. Eles marcaram de novo para dali alguns meses. Dessa vez, a Kelly falou assim: fui para os pés do Senhor e orei. Vamos marcar mais uma vez. Se não der certo, é um sinal e aí eu vou desistir. Mas dessa vez deu certo. Em fevereiro de 2023, a Kelly casou do jeitinho que queria. Fez uma celebração na igreja, o John entrou com os filhos, foi lindo, emocionante, depois foram celebrar numa churrascaria. Nesse meio tempo, a Kelly voltou a ligar para o pai. Aquela coisa de brasileiro, né, de ligar e de ficar várias horas falando por vídeo. Isso acabou aproximando o pai da Kelly do John. E aí aquela coisa assim, aquele mal entendido do casamento por interesse, acabou. A Kelly nunca entendeu por que o John ficava tanto tempo sem ligar para a família dele e fez também o John ligar mais vezes para a mãe, o que acabou aproximando a Kelly da sogra. E não é que foi assim, devagar, que a sogra aceitou a Kelly. E mais, elas ficaram tão próximas que a Kelly hoje considera a sogra como uma segunda mãe. Nada como uma boa conversa, né? Então agora sim, casados, família aprovou o casamento, plano de saúde e felizes para sempre? É assim que tudo termina? Eu acho que até aqui já daria uma história super interessante e com um final feliz. Só que não. O John sofre de lúpus e ele teve um problema sério no passado e teve que tomar remédios fortes. Agora, esses remédios não fazem mais efeito, então o John foi direto para a hemodiálise e está se preparando para entrar na fila de transplante de rins. E aí, gente, na hora que a vida deles parecia que ia ficar tranquila, vem essa. O John trabalha numa empresa de TI e consegue trabalhar de casa, só que nem sempre está disposto, sem contar que a hemodiálise é 3 vezes por semana e 3 horas por dia. Puxado demais. Então, como eles estão fazendo? A Kelly parou de trabalhar com faxina, ela passou a fazer entrega de comida para ter tempo mais flexível para estar com ele e poder fazer aí esses corre de médico. A grana é apertada, ela teve que fazer um consórcio para pagar o advogado para fazer a documentação dela do Green Card. O advogado orientou a Kelly só fazer o pedido do Green Card 1 ano depois do casamento, que é para a imigração não ficar pegando no pé. Só que quando deu 1 ano, a Kelly precisou desse dinheiro para pagar o tratamento do John, porque ele tem sim o plano de saúde, mas é participativo e não cobre tudo, nem todos os remédios. Então a documentação dela ficou para depois. Olha as voltas que a vida dá. Ela deu o dinheiro dela para ajudar a custear o tratamento dele. Em janeiro de 2025, a Kelly finalmente conseguiu o Green Card. 6 anos depois de estar nos Estados Unidos. Nesse tempo todo, ela só viu a mãe e o irmão, então a vontade dela era que quando saísse o Green Card, ela fosse correndo para o Brasil para ver o pai, o avô, reencontrar todo mundo, participar daquelas festas na fazenda tão comum lá em Goiás. A Kelly é bem ligada na família, mas aí, gente, como é que vai? Com o John assim, por causa da hemodiálise, ele não tem como viajar. E ela não quer deixar o marido desamparado. Complicado, hein? O que me chamou mais atenção nessa história é que o encontro dos dois foi super ao acaso, né? E desde o começo eles resolveram que iam ficar juntos. Me pareceu uma certeza tão grande porque o John apresentou os filhos para Kelly logo de cara. Quero dizer, se os filhos aprovassem, estava tudo certo. Foi o que me pareceu.
Mas aí entrou o dilema com a família dele e o John sempre ficou do lado da Kelly. Ele sempre defendeu a Kelly quando era namorada, depois que ficou noiva e principalmente depois de casados. E no caso da Kelly, ela enfrentou a família dela, que achava que era uma loucura largar a vida de advogada para viver assim nos Estados Unidos. E depois eles enlouqueceram de saber que ela estava apaixonada e ia casar com um cara que para eles só estava interessado no dinheiro da família dela. E por fim, eles passaram por tantas coisas juntos que isso acabou fortalecendo o casal e unindo a família novamente. A Kelly falou que a mãe dela já está atrás de doadores de rim no Brasil. E assim que sair a autorização de transplante e o John entrar na lista, ela vai achar alguém compatível com ele lá. É isso, a história da Kelly ainda não tem fim e ela me falou assim: eu ainda quero vir aqui contar o final dessa história. Contar que o transplante do João deu certo e que ele se recuperou e tá ótimo. Eu falei pra ela: você já imaginou se acha esse rim no Brasil? Cara, aí eu vou ter certeza que nesse mundo nada é por acaso. Aí eu vou pensar que a Kelly tinha mesmo uma história para ser vivida nos Estados Unidos. E com o John. Essa é a história da Kelly. A história da semana que vem começa quando uma brazuca tem um filho com o marido da irmã. Isso, com um cunhado. Mas esse é só o começo da história, que tem a ver com divórcio, com pensão alimentícia, com alienação parental e com luxo, riqueza. Eu conto tudo na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.